Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e chegamos à nossa segunda parte de Os Banheiros de Silent Hill, onde no primeiro vídeo a gente falou sobre Silent Hill 1, 2, 3 e Origins, e agora vamos focar na outra metade da franquia. Então apaguem as luzes, fiquem confortáveis, muitos eu sei que inclusive devem estar num banheiro enquanto assistem isso, uma ambientação perfeita, então bora lá, se inscrevam no canal, compartilhem e apoiem para dar aquela ajuda preciosa pra gente. Silent Hill 4 The Room já começa de um jeito super encantador, só que não. A gente vê um trailer super sombrio mostrando alguns momentos do jogo, e então acordamos de um pesadelo no apartamento do Henry. Até aí tudo bem, foi só um sonho. A gente anda pelo AP, entramos nos cômodos, a gente dá aquela espiada nas janelas, entra no banheiro, tudo limpo, os azulejos de qualidade, voltamos pra sala e nisso ouvimos. E aí o Henry corre de volta pro banheiro e ele se depara com essa aberração. Um buraco enorme na parede que não tem fim e leva sabe lá pra onde, com uns ecos super bizarros, dá pra ouvir umas vozes sussurrando, umas lamentações. O cara preso no apartamento, né, em vez de, sei lá, ficar parado e se fingir de morto, acho que era uma opção melhor, porque o que ele faz? Ele entra no buraco e vai adiante indo pro mundo umbralino de Walter fucking Sullivan. Brincadeiras à parte, fala sério, né? É a imagem mais icônica desse game, o buraco na parede do banheiro. Qualquer pessoa que pense em The Room, a primeira coisa que já vem na cabeça é esse buraco. Deve ter muita gente que nem sabe sequer o nome do jogo, conhece apenas como o jogo do buraco na parede do banheiro. Uma coisa interessante é que conforme a gente vai avançando na campanha, todo o apartamento é dominado pela influência do Walter, e isso começa no banheiro, que começa limpinho, brilhando, cheirando ali a bom ar, mesmo com o buraco ali, e aos poucos ele vai ficando uma imundície, sangue pra todo lado, parece o banheiro do McDonald's numa sexta-noite. Logo na sequência a gente vai parar na estação, né, o primeiro cenário, conhecemos a Cynthia, temos uma conversa super excitante com ela, os dois vão andando até que ela começa a passar mal e entra às pressas no banheiro da estação. O Henry dá um tempo e percebe que ela tá demorando, quando a porta abre e de lá sai dois Sniffer Dogs, atacando o outro. As criaturas parecem cachorro, monstro com a língua pra fora, sugando ali o amiguinho, tu fica tipo, what the hell? What the hell? E depois que a gente mata eles, finalmente a gente pode entrar no banheiro só pra nos depararmos com um manequim idêntico a Cynthia, sentado no vaso com as mãos sujas de sangue, sem sinal da garota. Pois é, a cada frase desses primeiros 20 minutos do The Room, mais bizarra fica a situação. Chegamos então em Silent Hill Homecoming, game que marca a chegada da franquia na geração PS3 e 360. No início a gente joga com o Alex num tipo de pesadelo onde ele se encontra numa clínica ou sanatório macabro e precisa encontrar um jeito de chegar até o seu irmão. Ele então segue o moleque pelo caminho até um banheiro e lá a primeira coisa que ele vê é um espelho quebrado todo sujo de sangue. E nisso a luz começa a piscar e presenciamos a boa e velha transformação dos mundos, dessa vez toda renderizada em Full HD, a gente vê o Otherworld consumir o local, e depois do fenômeno, o Alex é surpreendido por um inimigo que vai saindo ali de uma das cabines. A gente se depara com a primeira enfermeira do game no seu novo design mais apelativo e sexy do que nunca. Ele então tira uma faca que tá presa no espelho e a gente trava o nosso primeiro combate com o inimigo e eu lembro, impressionado com a fluidez dos movimentos. O Alex realmente parece um ninja manejando a faca. Aliás, uma galera não curtiu isso porque dá um aspecto mais de ação pro jogo. Nos outros Silent Hill os protagonistas são meio duros, travadões, batem feio pra cacete. E também os detalhes, quanto mais você golpeia a enfermeira, mais vai aparecendo os cortes com sangue assim pelo corpo dela. Muito louco. Legal! Em 2009 temos Shared Memories, uma reimaginação do primeiro game, esse que vai ser citado aqui só com uma menção honrosa, porque é um traidor da franquia em termos de banheiro. Eu procurei e realmente não encontrei nenhuma passagem que dê medo num banheiro durante o game.
O mais perto disso é essa aqui onde o Harry chega com a Lisa no apartamento dela e ela começa a passar mal e se sente indisposta, e aí pede que ele pegue o remédio pra ela no banheiro. Ele vai até lá numa puta escuridão que o local se encontra, pega o comprimido da jovem, sem problema, sem monstro, sem demônio, sem sangue. Desculpa que eu tô um pouco nervoso. Pega o Lexotan pra mim, por favor. Pega 2 comprimidos. Oi? Em Silent Hill Downpour 2012, último game lançado da série até então. Toda a história começa nele, sim, no banheiro coletivo da prisão, onde o Murphy, nosso herói da vez, surpreende um homem com o qual tem contas a acertar, pendências do passado. A gente percebe que tá tudo muito estranho, o guarda da prisão deixa ele entrar lá sozinho, o Murphy liga todos os chuveiros enchendo o lugar de vapor pra dar aquela embaçada nas câmeras, imagino eu que foi pra isso, né? Até que o homem sai de toalha depois do banho e pergunta o que o Murphy tava fazendo ali, chama os guardas, mas sem resposta, até que o Murphy diz: We used to be neighbors. Ao falar a palavra vizinhos, o cara fica branco. E, alerta de spoiler agora, o que acontece? Esse cara foi quem matou o filho do Murphy. E aí ele tenta fugir da gente, é quando o jogador assume o controle e temos que arregaçar o infeliz na facada até a morte, numa sequência violentíssima. E é muito louco esse início do Downpour, porque até então nunca tinha acontecido isso, né? Do jogo exigir que você mate uma pessoa rendida, indefesa. O máximo é lá no 2, quando o James mata o Ed, mas o moleque tava armado, com sangue no zóio, e era uma clara ameaça. E como a gente vai ver na reta final do game, a gente tem outro episódio no banheiro, assim como começa, tudo termina meio que no mesmo lugar, sob a temática justamente do acerto de contas, né, escolhas, encarando verdades, uma brisa que casa muito com a vibe do banheiro, como eu falei no vídeo anterior, um lugar onde nos despimos de corpo e alma e conversamos com nós mesmos. E, bom, no final vem a revelação do porquê a Anne, a policial, tem tanto ódio do Murphy como a gente vê ao longo da história. Ela era filha do Frank, um policial da prisão estadual de ótima índole, um homem íntegro, honesto, que tratava o Murphy com toda a gentileza, dando conselhos pra ele, tentando levar ele pra um caminho melhor, tentando salvar sua vida depois de todos os traumas que ele sofreu. Porém, o Sewell, sei lá como se fala o nome desse desgraçado, que é o policial nojento, corrupto, desgraçado que lá no início permite que o Murphy mate o assassino do seu filho, cobra um favor em retorno. O Murphy deveria matar uma pessoa pra ele, lá no banheiro, na calada da noite. Quando o Murphy recupera a memória, a gente vê em flashback como que aquilo aconteceu, e aí varia o final de acordo com cada jogatina. O Murphy pode ter cometido o crime e atentado contra o Frank, ou se recusado e o próprio Sewell faz o serviço. De qualquer forma, o Frank não morre na hora, ele fica anos enfermo e debilitado numa cadeira de rodas, precisando de cuidados, enquanto o ódio da sua filha, que vê o seu pai passar por tudo aquilo, apenas cresce contra o Murphy. And every time I looked at him, you know what I saw? Listen to me. I saw a monster. I saw you. Pra finalizar, eu vou deixar vocês aí com essa cena de PT, a demo de Silent Hills, jogo que nunca vai ver a luz do dia graças a Konami e os envolvidos, pra nossa profunda tristeza. Pelo menos o PT foi uma demo memorável, eu acho que a mais falada da história, e uma das partes mais macabras é justamente onde, pois é, deleitem-se, e até o próximo vídeo, a gente se vê por aí.